Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2025, Revistas de Adultos, CPAD. Título da revista: Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lição 3, 19 de janeiro de 2025. Título da lição: A encarnação do Verbo. Texto áureo: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Leitura bíblica em classe, 1 João, capítulo 1, do 1 ao 3. 1 João, capítulo 4, do 1 ao 3. E 2 João, versículo 7. 1 João 1, do 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 4, do 1 ao 3. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Primeiro tópico: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Primeiro subtópico: o que é docetismo? O termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Segundo subtópico: o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, em Lucas 1, 5, José e Maria, Lucas 2, do versos 4 ao 5, vizinhos e primos, Lucas 1, do 36 ao 58, pastores, Lucas 2, 8, Simeão, Ana, em Lucas 2, do 26, 25 e 37, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas 2, versículos 40 e 52. Terceiro subtópico: o que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência. Marcião
é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto a seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém de Judeia, em Mateus capítulo 2, verso 1, Lucas capítulo 2, verso 11. E época, no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas capítulo 2, verso 1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus em João capítulo 2, verso 21. Segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro subtópico, o que era desde o princípio, João capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o verbo, João capítulo 1, verso 1. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 1. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É o que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. João capítulo 1, verso 14. Segundo subtópico, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma que na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. João 20, 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, entre aspas. Ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos capítulo 1, verso 3. Terceiro subtópico, uma crença herética. 1 João capítulo 4, do 2 ao 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João 4,3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3, verso 17 e 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, em 2 João, verso 7. Terceiro tópico, como essas heresias se revelam hoje. Primeiro subtópico, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mórmons, a Igreja da Unificação, e ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, em Mateus 1, do 18 ao 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Lucas capítulo 1, verso 35. Segundo subtópico, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides,
negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão 4.157. Nas notas explicativas de rodapé nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Terceiro subtópico: confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, do ano 37 a 100 d.C., disse: acusaram-no perante Pilatos, e esse ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, de 55 a 117 d.C., escreveu: aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Atos capítulo 1, versículo 3. Conclusão: as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem.